tema do podcast de hoje é a romantização do desinteresse. E para me ajudar, eu trouxe aqui ela, a psicóloga do programa, Andressa Crema. Oi, Y, oi, Bazan, oi, gente. É um prazer estar de volta neste tema que eu vou te falar que eu vou gabaritar, viu? Minhas redes, ó. Andressa Crema, psicóloga no Instagram. Andressa Crema no YouTube. Nossa, tem várias, né? Joga no Google que você vai achar alguma Andressa Crema e vai, exato. no canal dela. E eu também tô aqui com ele também, que é a cadeira cativa do programa, o Bazan. Oi, gente, oi, controletes. Mais uma vez aqui, já estou mandando o contrato para assinar a sociedade no Controle Y. Segue a nota fiscal da MEI. Meu Instagram, né, gente, é @eubazan. Quem quiser me seguir por lá, ver umas palhaçadas, ver uns skincare também. Pra começar, vamos deixar claro o que é romantizar o desinteresse. É idealizar aquela disputa, sabe? Pra ver quem se importa menos com o outro numa relação, aqueles joguinhos de conquista. Primeiro a gente vai dividir aqui, pra poder manter uma ordem aqui de raciocínio, que a gente vai falar sobre esses dois perfis de pessoas. As pessoas que gostam e se atraem por pessoas que praticam joguinhos nos relacionamentos, que gostam de bancar difíceis, que gostam da pessoa que se faz de difícil. E vamos falar também das pessoas que não têm paciência para joguinhos, que são pessoas que gostam de deixar claro tudo desde o início, que aquela pessoa não sou o seu Valença, por isso se tu vens, deixe sinais bem claros, por favor. Pra começar, vocês se identificam com qual desses perfis? Eu sou o seu Valença, que já vem, que vai, que chega, sabe? Eu acho que quando mais novo, eu fui muito de fazer joguinho, sim, não vou mentir. Eu também fazia joguinho, mas é porque eu achava que tinha que fazer. Era uma coisa meio instituída já, né? Era como se fosse a regra da conquista. Pelo menos na parte do relacionamento heteronormativo, era muito... Não tinha dúvidas. Tinha que fazer joguinho. Tinha que esperar um tempo pra responder. Tinha que ficar lá 2 dias antes sem mandar mensagem. Não podia ser clara com sentimentos. Não podia falar pro cara que você gostava dele, porque senão ele ia fugir, ia espanar. Uhum. Era meio que instituído isso, sabe? Uhum. Sim, total. E até tudo que a gente consumia nos instigava a ser assim, né? A gente aprendia nas séries, nos filmes, nas novelas, em tudo que existia um joguinho, que ele era importante em todo o lance da conquista. Eu acho que hoje em dia, que bom que a gente tá aprendendo que não, sabe? Que o que vale mesmo é ser sincero e direto e ter responsabilidade afetiva. Que bom que surgiu esse pra gente aprender a ser pessoas melhores nas relações. Até coloco na descrição do meu perfil do aplicativo, do Bumble, assim, que era um relacionamento sério, sabe? Uhum. Eu acho que durante muito tempo ficou meio que instaurada essa cultura do desapego, essa cultura do... Ai, você tá procurando relacionamento, que vergonha. No sentido de que vender isso dessa maneira, como que você tivesse que ser desapegado, fosse cool e fosse ser mais atrativo. Vocês acham que aquele ditado de se você pisa, gruda, e se você gruda, a pessoa pisa, faz sentido? Acho que depende de quem, né? Uhum. Eu acho que realmente existem pessoas desapegadas, sabe? Eu acho que realmente existem pessoas que têm um senso de liberdade, assim, bem grande, e às vezes elas não cabem dentro de algumas relações. Eu tenho dúvidas, às vezes, até quanto a mim mesmo. Tem vezes que eu penso que eu realmente gosto de ser solteiro, eu quero ser solteiro, e às vezes eu não quero me apegar. Eu quero experimentar muitas coisas, sabe? Mas ao mesmo tempo também bate muito menos frequência, tá, gente? Bate também uma solidão, uma coisa assim. E de pensar, será que eu não tô conseguindo construir algo com alguém? Enfim, rola uma confusãozinha mental. Mas eu acredito que tem pessoas que são mais apegadas e tudo bem, não tem problema. E acredito que tem pessoas que realmente são desapegadas. E eu acho que isso tem muito a ver com também a gente tem essa mania de colocar tudo num pacote, né? De tentar padronizar as pessoas e as situações. Mas cada um cresceu com uma crença diferente sobre relacionamento, né? Uhum. Então, assim, tem que ver a história de vida da pessoa, a relação entre os cuidadores ou os pais, como que foi, se foi uma relação positiva, se não foi, se foi construtivo, se não foi, como essa pessoa foi criando as crenças com relação ao se relacionar com outras pessoas ao longo da vida, da história, do ambiente social, das primeiras relações que ela teve como modelo, né? Então, e tanto que, por exemplo, o último cara com quem eu saí, ele tinha uma crença muito clara de que relacionamento era encheção de saco e cobrança.
Pra ele era isso. E ele soltava isso assim com muito. Ai, às vezes eu acho que eu não sei se eu quero me relacionar, se eu quero um namoro ou não, porque eu não quero ser cobrado, eu não quero encheção de saco. Então eu me vejo muito, muito bem sozinho, sabe? Ele falava isso, era muito claro pra ele que ele criou crença de que relacionamento é encheção de saco e cobrança. Então a gente tem que pensar nisso também, o que cada um criou de crença, né? Desde a infância, sobre relacionamento, sobre as outras pessoas, sobre o que resulta numa relação, né? E se vale a pena estar em uma, eu acho. Até me identifiquei um pouco, porque às vezes eu acho que talvez eu não consiga construir relacionamentos, porque eu tenho um pouco do que esse cara sente, sabe? De um relacionamento. Quando eu era mais novo, eu sofria muito. Nossa, eu era o pisciano sofrido, sabe? Nas relações. Meus amigos não me aguentavam mais reclamando. Parece que pra eu estar bem, eu tinha que estar numa relação. Mas as minhas relações eram totalmente conturbadas. Então, assim, eu vivia um drama 24 horas. E desde que eu fiquei solteiro, já faz, 2 anos e meio, eu tenho tido muita dificuldade de criar vínculos, porque eu acho que é isso, sabe? Eu tenho uma visão muito deturpada de relação, sabe? Eu não sei porque eu acho que eu me anulei muito nas minhas relações, sabe? Parece que a minha melhor versão é a minha versão solteira. Só que também, ao mesmo tempo, eu tenho consciência de que, por exemplo, se eu for entrar num namoro hoje em dia, eu jamais quero me anular. Eu acho que eu quero manter mais do que nunca a minha individualidade, sabe? E talvez, então, ou eu não tenha achado alguém que eu me sentisse confortável o suficiente para continuar sendo eu e construir uma coisa legal, ou o que eu tava falando com o Y no outro dia. Será que eu coloquei uma nota de corte, uma régua tão alta que tá difícil para as pessoas meio que chegarem nisso? Será que eu não tô dificultando para as pessoas me acessarem, às vezes? Porque realmente já passaram nos últimos tempos pessoas legais pela minha vida. Algumas saíram porque elas quiseram, outras eu que não quis dar continuidade. Daí sempre rola esse lance na minha cabeça. Será que talvez eu não esteja deixando de aproveitar oportunidades legais, de conhecer pessoas legais, porque eu tô esperando alguém perfeito? A Andressa falou uma coisa que é sobre o modelo de relação que a pessoa traz com ela. Nos meus primeiros relacionamentos, eu sempre era muito pisado. Porque eu era a pessoa. Eu gosto de deixar claro. Então, eu era muito confundido como uma pessoa desesperada. E eu era visto dessa maneira. Tem uma frase, gente, que pra mim é tipo gatilho, que a pessoa fala assim, vamos deixar fluir, vamos mais devagar. Sempre que a pessoa falou, vamos deixar fluir, Nunca fluiu. entendeu? Então, tipo, eu nunca entendo. Então, pra mim, eu aprendi a me proteger. Então, isso acabou virando uma proteção. Essa questão de entrar nos jogos, de mostrar menos interesse, até pra demonstrar menos uma vulnerabilidade. Porque hoje em dia, principalmente, é muito associado à vulnerabilidade você ter que falar pra pessoa, eu gosto de você. Eu acho que a gente tá vivendo uma fase que as pessoas estão começando realmente a ser mais sinceras, pelo menos a galera da nossa idade. Soltei essa semana no Stories uma pesquisa, sabe, sobre esse tema, e eu queria ver o que meus amigos, meus seguidores pensavam sobre isso. E eu percebi, assim, foi meio que unanimidade, eles falando que eles estão cansados desses joguinhos, sabe? Então, assim, o que eu li muito que eles mandaram? Muita gente falou que tá cansada, principalmente as meninas que se relacionam com homens héteros, daquela bajulação pré-coito, que, ou seja, que o cara vem e fica chavecando elas, daí comeu e some, sabe? As meninas estão cansadas disso. Nossa, mandar tudo pros meus crush. Pra todo mundo que me mandou oi sumida nessa pandemia vai receber esse podcast. Sim, as meninas estão cansadas. Ou vocês sejam bem claros, se vocês querem só um sexo casual com elas, sejam claros, falem que vocês querem só um sexo casual. Não fiquem querendo passar uma imagem de que vocês vão construir uma relação se vocês não estão interessados nisso. Mas assim, como que a pessoa deixa claro pra outra? É que eu não sei, eu acho meio estranho, tipo assim... Só quero transar com você. Eu acho estranho também, tipo, cobrar isso da pessoa. Porque às vezes a pessoa nem mesmo ela sabe o que ela tá fazendo. Ela nem mesmo sabe porque ela tá te rejeitando, entendeu? E às vezes, gente, eu acho que é uma coisa que a gente não pensa, a gente não acredita, porque a gente não quer se iludir com isso. Mas é real isso. Às vezes rolou uma puta química, outra pessoa também sentiu, ela curtiu pra caralho, mas ela morre. Não pode falar pra caralho? Pode. Mas ela morre de medo de se relacionar, porque ela, como a gente conversou, tem essas crenças negativas sobre relacionamento, entende relacionamento como prisão. Talvez cresceu em lares
que era o relacionamento entre os familiares era um relacionamento disfuncional, negativo, abusivo, ou o relacionamento dos familiares com ela, né, dos pais, dos cuidadores também era muito abusivo, disfuncional e tal. E essa pessoa formou um medo gigante de se aproximar de outra. Então ela fica muito mais confortável no raso, na superfície, do que no aprofundamento. E aí quando a coisa rola uma química, uma conexão muito grande, essa pessoa espana, ela foge como o diabo foge da cruz, sabe? E existe isso, a gente não acredita, mas isso existe, gente. As pessoas, elas são múltiplas, né? Se a gente parar pra pensar. Não existe só o tô afim ou não tô afim. Não é só polar. A gente tem muito essa visão polarizada das coisas, né? E não, mas ser humano é muito complexo. Quem nunca ficou afim de uma pessoa e falou, eu mesma, esse último cara aí que eu falei. Meu, quando ele começou a fazer joguinho e assumir, eu tava super interessada por ele. Eu falei, cara, não vou continuar, porque isso vai me machucar. Eu tô vendo que é um cara que já tem, né, crença muito negativa sobre relacionamento. É um cara que já tá agindo de um jeito que eu não gosto muito. Por mais que eu esteja interessada nele, não vou continuar, que isso vai dar BO. E aí eu finalizei com o cara ficou chateado, ficou bravo comigo. Ele pode pensar o que ele quiser sobre mim agora. Pode pensar que eu iludi e depois caí fora. Pode pensar qualquer coisa. Mas não, é porque eu me protegi, sabe? Eu vi que essa furada me protegi. Enfim, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que a gente é muito múltiplo, existem vários motivos para. E aí fica difícil, porque é isso que o Y falou. Como que a pessoa vai saber se muitas vezes ela nem sabe o que ela quer pra vida dela, não se conhece, ou se ela é muito, vamos aí, go with the flow, né? Deixa rolar. Não fala isso. Pelo amor de Deus. Você não gosta, né? Não paga Mas aí, gatilho. eu acho que o Bazan falou dos caras que eles ficam lá alisando pra transar. Tem muito mais uma relação de manipulação, de falsidade, do que o cara que fala, meu, eu não sei o que eu quero, eu tô aberto, vamos deixar fluir. E se fluir, fluiu, se não fluir, não fluiu, né? Mas esses caras, eles manipulam, eles fingem que estão realmente interessados pra levar a mina pra cama. Eu acho que muito cara fica nessa bajulação pra ter um sexo casual, achando que a menina talvez ficaria chateada se ele falasse que é só isso, sabe? Eu acho que não, eu tenho umas amigas muito abertas, muito tipo firmeza, que elas também sentem tesão e sentem prazer e querem sexo casual e nem sempre um relacionamento, sabe? Então eu acho que vamos tentar ser sincero, né? Não é nem deixar fluir, é ser sincero, eu acho que é. Tem um tipo de pessoa que ela acha que todo mundo quer namorar com ela. Eu acho que isso é muito recorrente em relacionamentos héteros. Eu falo assim, ou até aquele pensamento, eu vou colocar ela no lugar dela. Então eu vou sumir aqui, eu vou mandar menos mensagem fofa, porque senão essa menina vai grudar em mim. Tem mulher que também tem esse tipo de comportamento. Vou deixar aqui porque eu não quero dar fora, porque eu quero manter no banho-maria, vai que um dia eu preciso. Mas eu também, peraí, eu vou colocar no lugar dele, no lugar dela, não tô apaixonada, eu não quero que ela se apaixone por mim, sabe assim? É aquela relação de poder pra mostrar quem tá mandando, quem tá no controle da relação, né? Sendo que nem é uma relação ainda, só vocês estão começando a se conhecer. Pois é. E aí o que acontece muito, né, Y, é que as pessoas começam um relacionamento já esperando moldar a outra, a fantasia delas, né? Então, vou ignorar aqui esse defeito, vou ignorar que ele não gosta de viajar e eu gosto, e depois ele vai aprender comigo a viajar. Aí a pessoa continua não gostando, que é o jeito dela, né? É a característica dela, ela mostrou lá no começo, mas vou ignorar porque eu quero muito me relacionar, mas eu vou mudar essa pessoa. Aí fica mudando, aí xinga a pessoa, aí fala que a pessoa não sabe ser divertida porque não gosta de viajar, que a pessoa é muito inflexível e tal. Só que ela mostrou desde o começo essa característica dela, né? Que é diferente da sua. Então, é uma armadilha, uma baita armadilha. E eu acho que os aplicativos, eles trouxeram muito isso, assim, né? Sempre tem o melhor. Sempre o próximo pode ser mais raro, o próximo pode ser mais bonito, o próximo pode ser mais inteligente. Eu tô conversando, conectei com esse aqui, mas e aquele ali? Peraí, deixa eu dar uma circulada de novo, deixa eu dar uma deslizada aqui de novo, né? Sim, total. E eu acho até foi uma coisa que eu tenho discutido bastante com os amigos, que os aplicativos e a internet em si têm tornado nossas relações mais líquidas, né? Não sei o que vocês pensam. Eu acho que a oferta é tão grande que às vezes a gente não quer se apegar porque sabe que vai ser fácil arrumar outra pessoa ali, sabe? Tem tanta gente ali disponível, né? Por que eu vou me apegar? Por que eu vou sofrer aqui por uma pessoa, sabe? Eu acho que a internet nos deixou muito mais apressados, acelerados para tudo e também tornou tudo que antes era construir um sentimento, construir uma relação, muito mais descartável, sabe?
por que eu vou sofrer por fulaninho aqui se eu posso pegar ciclano ali só mandando uma mensagem agora, sabe? É só mais um produto, né? É só mais um produto na vitrine. Acho que trouxe essa mercantilização das relações. Já existia, né? Acho que o capitalismo já traz isso muito forte. Mas eu acho que o aplicativo, ele deixou isso muito claro. Ao mesmo tempo que eu acho que ele mudou essa estrutura de joguinho. Porque no aplicativo você deixa... É muito claro que você gostou da pessoa porque deu match, né? Não tem essa parte do, eu preciso conquistar essa pessoa pra fazer ela gostar de mim. Não, você já sabe que ela gostou de você, que pegar você, ela pegaria, né? Deu match. E aí também tem essa coisa de você já coloca lá suas preferências, já coloca o que você tá procurando, se você quer relacionamento sério, se você quer sexo casual, se você não sabe. Você já vai colocando, já deixa a sua descrição lá para o que você quer que a pessoa saiba de você, o que você quer que a pessoa seja para você. Então, eu acho que mudou um pouco essa relação de joguinho, né? Os aplicativos também. São milhares de filtros para aquela pessoa aparecer para você. A localização onde você mora, a idade da pessoa, a aparência para você dar um match. Então são vários filtros. E aí depois que você conhece a pessoa, mesmo depois de todos esses filtros, você tem todos os seus filtros pessoais. E aí é quando várias pessoas começam a dar, tipo, esses testes, entendeu? Pra ver, tipo assim, não, eu vou fazer... eu vou até citar eu de exemplo, que eu tô criticando, parece que eu tô criticando, mas eu tô falando de mim, gente. Tinha um menino, assim, o nome dele era Lucas, e ele era ruivo. E assim, o meu sonho, assim, era... meu sonho era namorar um cara de carro. Em segundo lugar, era namorar um ruivo, porque eu acho o ruivo lindo, assim. E aí eu conheci um ruivo no aplicativo. E aí eu fiquei louco atrás desse ruivo, porque eu falei, meu Deus, é o ruivo. Tipo, ele veio pra mim nesse aplicativo e tal. E aí ele quis sair comigo e eu falei assim, meu Deus, eu não posso fazer nada de errado, porque eu preciso conquistar esse cara. Eu já tinha saído de outras relações que, quando eu demonstrei, deu errado. Então eu falei assim, vou fazer aqui o joguinho da sonsa, fingir que eu tô na minha aqui, tô de boa. E aí esse cara... Inclusive, o pau dele era perfeito, gente. Sério, era o pau mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. E aí... A gente tava muito certinho. Eu sabia que ia vir uma baixada. Tinha que vir, né? Eu não ia falar, mas daí, gente, é importante ressaltar isso. O pau dele era perfeito, assim. E aí eu falei assim, saí com ele umas 3 vezes, a gente transou todas, e eu assim, meu Deus, tô apaixonado. Já tinha vontade de gritar, assim, tipo, você não tá entendendo que eu te amo. E era aquela época que tocava aquela música da Rihanna, We Found Love, sabe? Cantava, pensava nele, era a nossa música tema. Ele não sabia, mas era a nossa música tema. Que era um lugar sem esperança, porque ele a todo momento deixava claro de que ele não queria nada sério, de que ele tava desinteressado. Era sempre eu correndo atrás dele. A nossa dinâmica de relacionamentos se instaurou desse jeito. Tipo, eu tô correndo atrás dele porque ele é o ruivo do pau perfeito. E eu não posso demonstrar, e ao mesmo tempo eu quero demonstrar. E eu fiquei nessa briga, e ele o tempo todo ia lá e, tipo assim, marcava de ver, desmarcava. Fazia todo aquele joguinho, tipo assim, de demorar pra responder. Tipo assim, não vou sair com você porque hoje não dá, não sei o quê. Ia lá e postava foto. E aí eu ficava, tipo, muito puto, assim, sabe? E eu falava, meu, que mancado e tal. E aí eu acho que é um erro das pessoas, que é o segundo perfil que a gente vai falar, das pessoas que são um pouco... que não tem paciência pra jogos, que a gente costuma, não sei, pelo menos eu, costumo chamar na chincha, sabe? Quando a gente chama, fala, olha, e aí, tô gostando de você. E aí ele falou assim, eu acho que você tá um pouco desesperado. E aí eu fiquei, tipo, arrasado, assim, arrasado. Aí eu falei, tá bom. E aí, ok, a gente parou de se falar. Um tempo depois, ele começou a puxar assunto comigo de novo. E eu meio que cagava pra ele. Mas não cagava, juro, gente. Não era jogo mesmo. Era tipo que eu tava em outra já. Você tinha perdido interesse, né? Eu já tinha perdido interesse, já tinha passado. E aí, ele ficou louco quando eu comecei a, tipo, pisar nele. Mas eu não estava pisando. De fato, eu estava desinteressado nele. Eu não estava bancando desinteressado. Eu não estava interessado at all, assim. E aí, ele ficou louco em cima de mim, assim. Ele mandava mensagens e tal, não sei o quê. Ele, você gostava de mim? Pra onde foi isso? Eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, tipo... Nossa, acho que eu vou te amar pra sempre. Tipo, meu amor. Eu sei que se passou uma semana. Eu avisei que eu queria algo sério. Agora já é tarde demais. Estou casado, adotei 2 filhos. Segui com a minha vida. Mas é isso, entendeu? Tipo, eu acho que ele era o tipo de pessoa que ele gostava somente da pessoa que pisava nele. Ele era muito condicionado a isso. E é bizarro, porque a todo momento que a gente estava junto, ele demonstrou zero interesse. E aí, no momento em que eu vazo, o jogo inverte, sabe? Só que não era um jogo. Inverteu porque eu segui minha vida, sabe? Gente, eu não sei nem como opinar, porque eu sou a pessoa também que adora um pisãozinho às vezes.
Se tem uma pessoa aqui na minha janela agora fazendo uma declaração, eu vou esconder dentro do guarda-roupa de vergonha e de medo. Agora, se vem a pessoa que me xingar aqui na minha porta, eu já tô apaixonado. Mas você vê como essa questão do desinteresse, do joguinho, desse comportamento tem só a ver com a pessoa, não tem a ver com você. E a gente fica sempre tentando, o que eu fiz de errado? Qual o meu problema? Talvez a única coisa que você tenha feito de errado, entre muitas aspas, é investir muito tempo num cara que tava aí já falando que não queria nada sério e você queria, né? Uhum. E ele tá falando, ele falou, ele comunicou. Não dá pra falar que ele não foi sincero, né? Não, ele foi super sincero. Não tem. Você nunca sabe quem vai gostar de você, de quem você vai gostar, se a coisa vai rolar, mas se não rolar, a gente tem essa tendência a nos culpar. Será que eu podia ter feito uma coisa diferente? Se eu tivesse falado isso, não sei o quê. Mas não, é pessoa, é coisa dela, é crença dela, é processo mental dela, é momento de vida dela e é falta de química às vezes mesmo. Uhum. Às vezes a pessoa achou você legal, deu um prazerzinho, mas é isso, não se apaixonou, não viu um futuro com você, né? E tudo bem. E eu acho a gente também tem que aprender a ser rejeitado, né? Não, sim, total. Até hoje não lido bem com rejeição. Mesmo depois de tantas. Mas assim, Quem eu acho. Lida, né? Quem que lida? Quem que lida? É difícil. Mas o que eu falo de aprender a lidar não é nem de não sentir. A gente tem que sentir mesmo, tem que ver o que isso tá querendo te dizer e tal. Mas é de você entender que o outro, ele tá totalmente fora do seu controle. Uhum. Que é a escolha do outro. E você saber que em algum momento esse outro pode não te querer. Disso ser uma possibilidade. Eu acho que as pessoas, quando elas começam a se relacionar, algumas pessoas, elas não veem o desinteresse como uma possibilidade. A pessoa, porque você gostou, a outra pessoa não gostar como uma possibilidade. E se isso acontece, é tipo, o que eu fiz de errado? Uhum. Eu acho que é entender que isso faz parte da vida, sabe? Mesmo que doa, por mais que doa, você não quer que isso aconteça e tal, mas também é isso, é uma possibilidade que a gente precisa lidar com ela, com a existência dela, sabe? Que o outro tá totalmente fora do nosso controle, assim. Exato. Eu até não sei se é certo, mas eu tenho 2 técnicas para lidar com essas situações. A primeira é que, assim, sei lá, tô envolvido com alguém, tô gostando da pessoa, a pessoa começa a desaparecer aos poucos. O que eu faço? Eu dou 3 chances. Então, por exemplo, sei lá, tô envolvido e a pessoa tá me ignorando. Eu vou lá, espero um tempo, mando uma mensagem. Respondeu, mas respondeu meio daquele jeito, não querendo responder. Daí eu vou pra segunda chance. Que eu chamo a pessoa pra sair. A pessoa inventou uma desculpa, não quis sair. Daí eu vou pra terceira e última. Tenta a última vez, sei lá. Ou chamo pra sair, eu mando uma mensagem, sei lá, tomo a iniciativa mais uma vez. Na terceira, eu vi que não rolou, daí eu pego meu cavalinho e saio da chuva, sabe? Uhum. Eu dou essas 3 chances mentais pra mim mesmo, assim. Uhum. Ou então, por exemplo, tava envolvido com a pessoa desapareceu. Pra eu não ficar triste, o que eu faço? Eu começo a focar só nos defeitos da pessoa. Maximiza todos os defeitos. Ele tinha um pé muito feio. Ele tinha um dente quebrado. Sei lá, eu começo a listar os defeitos da pessoa em vez de listar as qualidades, porque daí eu fico menos triste, entendeu? Eu falo eu sou muito melhor do que isso. Eu concordo super com esse método. E eu tenho uma outra teoria. Mas é assim, tirou minha paz, não vale a pena. Sabe? Tirou minha paz, não continuo. Então, comecei a ficar... Porque pra mim, relacionamento, hoje, o sentido de me relacionar com alguém é de trazer diversão, alegria, leveza na minha vida. Eu sei que um relacionamento, conforme você vai conhecendo, algumas vezes não é possível. Mas no começo, gente, tem que trazer alegria, diversão e leveza, sabe? E se eu percebo que começo a ficar ansiosa, que tá mandando mensagens dúbias, sabe? De gosto de você, mas some uma semana, sabe? Isso é muito confuso, isso começa a tirar minha paz e me deixar muito ansiosa. Aumentou meu nível de ansiedade, eu faço igualzinho o Bazan. Chamo pra sair, falo não. Tento conversar mais uma vez, foi aquela conversinha mais ou menos. Chamo pra sair, falo não. Acho que eu só faço 2 vezes, Bazan. Não vou no terceiro, não. Eu vou 3, né? Porque eu quero pedir música no Fantástico. Eu já vazo. Eu deixo ir. Eu tenho um método também, gente. É o método Y. Quando eu vejo que a pessoa começou, assim, na primeira mancada que a pessoa dá, eu posso continuar investindo na pessoa, até ter mais mancadas, mas eu tiro o foco. E aí é uma coisa assim que pode facilmente ser confundida com piranhagem, entendeu? Mas eu divido o peso da rejeição com me relacionando com várias pessoas ao mesmo tempo. Na verdade, eu tô conversando com 6 pessoas ao mesmo tempo. Uma deu uma rejeição, tipo, você nem sente.
Assim, é difícil administrar todo mundo? Administrar junto com seus sentimentos, administrar junto com a rejeição? Talvez seja essa confusão que faça eu viver até hoje, gente. É que isso me sustente. E se eu parar pra pensar um segundo, eu vou aqui morrer de chorar e vou parar esse podcast agora. Ai, amigo, eu sou muito monogâmica. Eu até faço isso, porque libriana contatinhos, né? Uhum. Tenho sempre contatinhos, tô sempre falando com mais de 3 ao mesmo tempo. Isso é um fato, assim. Eu já aceitei isso em mim. Mas tem aquele que eu me interesso. Tem aquele. E aquele, assim, se não rola, eu preciso sofrer um lutinho ali, sabe? Uhum. De parar de conversar um pouco, de ficar um pouquinho mais recolhida, até a coisa superar dentro de mim. Uhum. Eu preciso, eu sou muito monogâmica. Eu faço um pouquinho disso que o Y falou. Teoria da Branca de Neve. Pra quem tem eu posso ter 7. Né? Só que assim, igual a Branca de Neve, eu tenho os preferidos também. Então, tem vários contatinhos ali, mas tem um que sempre é preferido. Ah, não, sim, e aí tem o peso, é tipo isso. Ai, o Atim vem causar, tipo, gato, você nem é o Dunga, que é meu favorito, você é o Atim, você é super dispensável. E aí a rejeição diminui. Mas tudo isso de se mostrar desapegado é um disfarce, né? Pra pé na bunda ou a rejeição não doa tanto, sabe? Que aí você consegue falar pra você mesmo, tipo, ah, mas eu não tava nem tão interessado, assim. ou maximizar os defeitos. Ah, mas ele não ia dar certo por causa disso. E aí a gente movimenta, redireciona essa rejeição da gente mesmo. Porque ele não passou nesse teste que eu fiz. Não deu certo porque, a gente perdeu o timing. Que ele demorou muito pra responder, eu também demorei. Por todos esses motivos, menos por mim. Eu fico pensando aqui, né? O quanto é uma romantização do desinteresse, que é alguma coisa, um desinteresse forçado, mas na verdade a pessoa tá super afim, ou o quanto é só desinteresse mesmo. Aham. Eu não sei, hoje em dia eu tenho, pelo menos pra mim, não sei se vocês têm percebido isso, mas quando a pessoa tá fazendo joguinho, entre muitas aspas, quando tá parecendo um joguinho, na verdade ela tá só desinteressada. Eu já percebi isso, ou tá com interesse mais, de vez em quando, uma trepadinha, sabe assim? A pessoa não tá na real, na sua, sabe? Pelo menos comigo tem sido assim. Quando eu percebo que o cara tá mesmo interessado, cara, eles não faziam joguinho, não. Era, André, quando eu terminei com esses caras, tipo, fiquei triste, partiu meu coração, sabe assim? Por que você tá fazendo isso? Tinha uma demonstração de interesse muito clara. Me mandavam mensagem todo dia. Os caras que não tiveram, Sim. os caras que não fizeram assim, né, que não foram presentes, estavam só desinteressados mesmo. Essa é a verdade. Eu acho que é real isso, assim. Até percebi que nos meus últimos envolvimentos, que agora tá um pouco difícil, né, gente? Pandemia, né? Trancado em casa aqui. Mas tem esse lance mesmo. Quem tá interessado, vai lá e toma uma atitude, sabe? Tinha um menino que a gente tava ficando, assim, se conhecendo. Ele não era da minha cidade, mas ele vinha pra cá sempre pra estudar. E quando ele tava aqui e ele tinha interesse em mim, ele dava um jeito de me ver, sabe? Foda-se se era segunda ou era sábado. Ele queria me ver, ele ia me ver. Ele mandava uma mensagem assim, tá na sua casa? Quero te ver, tô indo aí. Tipo, 10 minutos depois ele tava aqui. O Uber tava parando aqui na frente do meu prédio, sabe? Eu acho que é isso, assim. É bem o que a Andressa disse. Quem tá desinteressado faz joguinho só pra manter ali uma meia boca do fogão acesa, sabe? Agora, quem realmente tá interessado vai lá e toma uma atitude. Eu acho que tem algumas pessoas que também entram no jogo, que é aquilo, nossa, eu vou conquistar. Porque tem gente que tem tesão na conquista, né? Sim. O tesão tá em fazer a outra... alguém aqui, né, Bazan? Se identificou. Tem essa coisa muito da pessoa ficar no pé, de ir atrás, de tentar, de mandar vários ois, de tá sendo ignorado e continuar atrás. Eu acho que tem um pouco isso também de vir um desafio, né? Isso pode ser considerado um jogo, talvez, também? É um jogo também, né? Eu acho que o que caracteriza como jogo é quando você começa a pensar em mais estratégias do que na humanização da pessoa mesmo. Você tá ali como jogador. Você esquece todo o ser humano que tá ali do outro lado. Então, por exemplo, eu tava vendo vários canais aqui de caras que dão dicas, tipo... Ai, ele não está tão interessado em você, é desinteresse ou é jogo e tal. E aí, era uma coisa meio que unanimidade, apelar para o, entre aspas, instinto da pessoa de competitividade. Pro ego da pessoa. Então, a conquista
não é feita para aquela pessoa. É para o ego dela. Porque você conquista aquela pessoa, entre aspas, através de, tipo, de gatilhos emocionais que vai falar, tipo assim, não, vai despertar o... O instinto primitivo do homem de proteger, vai despertar o instinto dele de que eu sou raro, de que eu sou difícil, que eu sou disputado e tal. E aí eu acho que é um jogo, entende? Porque você tira toda a humanização da pessoa. Você tá focando no ego da outra pessoa. Você tá fazendo uma estratégia pra vencer mesmo, sabe? Não pra somar com a pessoa. E aí eu acho que é o problema, porque essa conquista vai levar o quê? Tipo, um relacionamento que talvez nem dure tanto, sabe? E eu acho que, tipo, essas coisas de filmes, de séries, de novelas, de que o amor tem que ser sofrido pra você poder merecer, é muito horrível isso. E não faz mais nenhum sentido hoje em dia. E isso, e depois? Aí você conquistou, aí começou o relacionamento com a pessoa, você vai ficar a vida inteira criando estratégias pra conseguir manter aquela pessoa do seu lado? Ou estar com a pessoa, ou manter ela interessada em você? Não se sustenta, né? É o tipo de coisa que pode até dar certo. Como a gente estava conversando antes de começar o programa, né, Y? Até dá certo, assim, porque é gatilho mental, porque mexe aí com uma parte do cérebro muito primitiva, né? O marketing entende muito disso. Mas vai ficar a vida inteira, o relacionamento inteiro, assim? E que tipo de pessoa que você vai conquistar? Uma pessoa que precisa que você o tempo todo pise em ovos, né? Seja uma pessoa que não é você? Engraçado isso, né? De pensar como manter essa estratégia para o relacionamento a longo prazo, assim, né? Não funciona. No dia a dia não se sustenta, né? Não. Eu até tenho um podcast que eu já gravei, que é aquele Ai de Mim Sou Romântica, que eu sou a pessoa que não tem vergonha de parecer que é romântico, inclusive fui muito pisado, muito criticado. O Brasil me criticou muito por causa desse meu posicionamento. A minha natureza, Y, eu gosto de demonstrar. Então, a partir do momento que eu comecei a sair com várias pessoas e me dar mal por conta disso, eu liguei um sistema de defesa. Olha que loucura, eu fazia um jogo para a pessoa demonstrar que ela gostava de mim, para eu ter segurança, para eu poder demonstrar. Olha que loucura. Mas sabe que você contando, eu tô lembrando aqui, né, que hoje, atualmente, depois da minha última relação, que faz uns 2 anos, que eu aprendi a demonstrar, porque eu passei a vida toda com aquilo que a gente falou no começo do programa, né, de, não pode, isso é estabelecido, não pode demonstrar e tal. Eu chegava nos dates, gente, eu não sabia como agir. Porque como eu não podia demonstrar, eu não podia ser eu tinha que estar ali pra conquistar o outro, eu não tinha que estar ali pra me divertir, pra curtir um rolezinho, pra tomar uma breja, pra trocar uma ideia. Não, eu tinha que estar ali pra conquistar o outro. Então, eu ficava travada nos dates, era bizarro. E hoje em dia, gente, é libertador demonstrar. Inclusive, mesmo quando o outro não corresponde, porque pelo menos você não fica naquela presa numa pessoa que não tá nem aí pra você. Você demonstra, a pessoa fala, não é bem isso que eu quero, tá bom, vida que segue. Vai doer um pouquinho aqui, mas daqui a pouco passa e vida que segue, sabe? Eu entendo o ponto de a pessoa que faz o jogo tentando se proteger. Porque eu entrei nessa e é assim, é viciante, porque você não percebe mesmo. Eu demorei muito tempo a perceber. No seu caso, você virava o jogo, né? Pelo que eu entendi. Você virava o jogo assim, de uma rejeição você fazia como se você tivesse rejeitado, né? Sim. Quando você falava, ele não passou no meu gabarito. Sim, tipo, não era para ser. Mentira, não era para ser porque ele não gostou de mim, tudo bem, sabe? E, tipo... E eu acho que é uma coisa pra minimizar a rejeição, sabe? Esses nossos truquezinhos que a gente tem pra gente poder lidar melhor. Eu tive muito mais resultados positivos dessa maneira do que do contrário. Do que eu sendo mais espontâneo, sabe? Eu tenho aqui o áudio da minha amiga, a Elaine, que ela é escritora. O Instagram dela é @ElaineBaeta, Elaine com Y. E ela fala um pouquinho sobre como ela enxerga esses joguinhos. Oi, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Elaine Baeta, eu sou escritora, ilustradora, também sou podcaster, escutem Lésbica e Ansiosa. Minha opinião sobre joguinhos é a seguinte: eu sou uma pessoa que, se for tudo muito fácil, muito fácil, muito na cara, eu fico um pouco com preguiça, porque eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a perder o meu interesse muito rápido. Eu preciso ter uma coisa me mantendo interessada. E essa coisa não é me dar vácuo, essa coisa não é não me dar atenção, essa coisa não é ser difícil demais, essa coisa não é nada que possa ser considerado ruim, tóxico, não é bem assim. Eu só gosto de uma coisinha mais... um joguinho saudável, se é que existe isso, porque eu não gosto muito de joguinho, não. Mas aquele climinha misterioso, sabe? Aquela coisa assim,
tô aqui, não tô, você tem que me conquistar ainda, você não me entende totalmente. Eu gosto disso. Eu gosto dessa vibe de você não me entende totalmente. Mas você tem um pedacinho. Sabe quando você tem a mão, mas não tem o braço? É isso. Eu gosto dessa vibe assim. Eu acho gostoso de flertar assim. Eu gosto quando a pessoa, ela fala pra mim sobre ela, mas ela me deixa descobrir coisas também, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto quando nunca para de ter novas informações para eu acessar, porque a pessoa já me contou algumas coisas, mas ela não me contou sobre tudo. Então tem coisas que eu vou ter que conquistar. Eu vou ter que fazer valer a informação. Eu vou ter que fazer valer ela me dizer. Eu gosto disso. Eu gosto dessa sensação de descobrir alguém, como se fosse, sei lá, uma descoberta mesmo, tipo, sei lá, tô descobrindo uma ilha, uma terra nova. Eu gosto dessa sensação de estou descobrindo alguém, não sei o que é isso, tudo é estrangeiro pra mim, tudo é novo, tudo é uma novidade. E quando é tudo muito dado, muito entregue de bandeja, acaba que você perde a sensação de descoberta, porque você já teve acesso a tudo. Então, o que mais tem para ser descoberto ali? Eu preciso sentir que tem coisas a serem descobertas ainda. Eu preciso sentir que eu tenho que conquistar a pessoa e também gosto que a pessoa sinta que ela precisa me conquistar. Eu não me dou de vez a ninguém. Eu sou insuportável para me apaixonar por alguém. As pessoas, no caso minhas amigas, elas sempre falam isso para mim, que eu sou muito insuportável. Eu tenho uma tendência a gostar muito de pessoas que fazem um charminho. Então não é muito um jogo, é mais um charme. A pessoa é mais assim, sabe? Mas eu também gosto muito... Eu sou muito contraditória, porque eu tô falando isso, mas eu adoro menina tagarela. Adoro menina que fala demais, que ri à toa. Pra mim, senso de humor é crucial. E geralmente pessoas que fazem muito joguinho, aquele joguinho em excesso, elas nem têm senso de humor. Elas são super fechadas e misteriosonas. E isso pra mim é broxante, sabe? Isso pra mim não é gostoso. Gostoso é tô aqui, mas não tô... Tem que me conquistar, tem que fazer uma coisa e tudo mais. Essa é a minha vibe. Acho que essa que é a minha vibe. Mas tem que ter um charminho. Se não tiver um charminho, eu tô fora. Tem que ter um charminho, nem que seja pouco. Nem que seja um pouco. Cada pessoa tem o seu foco de ser charmosa, né? Tem gente que consegue ser charmosa sem fazer joguinho nenhum, por exemplo. Acho que vai da pessoa. Dela ser interessante, instigante, sabe? Tem que saber ser instigante. Botar no prato e não deixar eu comer logo? Meio que isso. Botou no prato, tá quente ainda, não vai tocar. Gosto disso. Gosto dessa sensação. Dá fome. É isso, galera. Dá fome. Agora vamos falar do outro perfil de pessoas. São as pessoas que não têm nenhuma paciência para jogos. Eu acho que é muito característico desse tipo de perfil. Que é, assim, eu me identifico que é assim, eu não tenho tempo pra perder. Eu hoje, principalmente, acho que depois, durante, assim, a gente nem sabe quando vai ser depois. Durante essa pandemia aqui, a questão do tempo está sendo muito importante. Gente, quando inventarem a vacina e a gente puder retomar a agenda de dates, me chamou pra ir na padaria, eu vou. Me chamou pra ir comprar gás, eu vou. Me chamou pra ir na farmácia comprar remédio de pressão pra avó, eu vou. Não vai dar nada, não vai ter um joguinho. Meus dates vão ser todos no poupa-tempo. A pessoa vai... Dates úteis, Vamos gente. também, porque é perto da minha casa. Eu tenho que ir no poupa-tempo. Mas também aqui, como a gente bateu na outra pessoa, a gente vai bater nesse perfil. Quando esses dois perfis se chocam, geralmente há um ruído, porque um gosta de fazer jogo e o outro não gosta. Então, pra essa pessoa que gosta de fazer jogo, a pessoa que não tem paciência para jogo vai soar como desesperada. E pro outro, a pessoa que faz o joguinho, pra outra vai soar como uma pessoa que faz joguinho, que é chata e que a pessoa não tem paciência. Esse ruído acontece, e acontece também por conta da pessoa que vai demonstrar, só que demonstra de um jeito que pode soar meio equívoco. Existem os 3 tipos de apego, né? O apego esquivo, o apego saudável, que é essa pessoa que não se emociona demais, mas também não tem medo de se relacionar e não é tão frio. Aí tem o apego que... Eu tô falando bem a grosso modo, tá? Aí tem o apego que é ansioso, que é o meu, por exemplo. Eu sou uma pessoa do apego ansioso. Então, uma pessoa que pra mim, que some e tal, me deixa muito mal. Então, eu prefiro nem lidar com essa pessoa, sabe? Que você fica tão... Você não sabe qual é a do outro. Uhum. Isso causa muita ansiedade. Você fica muito, muito perdido, muito...
ansioso mesmo, né? Porque que eu acho que é essa pessoa emocionada. Ela é mais do apego ansioso, que é a pessoa que quer tudo que é agora, quer saber o que o outro quer, quer saber qual que é do outro, quer respostas, quer segurança, sabe? De uma vez, assim, muito rápido. E tem o apego esquivo, né? Que é a pessoa que tem medo e que ela não quer se apegar, que ela prefere ficar na superfície das relações. E é muito doido quando o ansioso se encontra com o esquivo. Gente, é tortura. Claro, gente, tudo isso pode ser mudado, trabalhado em terapia, né? Inclusive, o meu apego ansioso eu trabalho muito em terapia e hoje eu sei lidar muito melhor. Mas é legal saber essa tendência, até para você, porque senão você acaba jogando no outro uma característica sua que é sua, né? Que o outro tá ali vivendo a vida do jeito dele. Até me lembrou uma história engraçada agora. O meu melhor amigo, ele é uma pessoa muito de boa, assim, com tudo, sabe? Ele é uma pessoa muito fofa, muito centrada. Um beijo, Breno, se você estiver ouvindo esse episódio. Ele namora hoje em dia, né? E quando ele tava no comecinho da relação dele, o namorado dele pediu ele em namoro 3 vezes. Nas 2 primeiras, ele falou meio que não. Não é que ele falou não, ele desconversou. Porque ele tava curtindo. Na terceira, ele me mandou uma mensagem assim, amigo, na terceira eu não vou ter como falar não, eu vou ter que falar sim. Eu falei assim, mas fala assim, ué. Tipo, se você tá curtindo o cara e o cara quer te namorar, fala assim. Não quer dizer também que você precisa casar em um mês, amigo. Tipo, fala assim e vai viver nessa relação aí. Às vezes pro outro, ele precisa desse rótulo. Você talvez não precise, mas o outro precisa. E se você tá curtindo ele, por que não ceder também, sabe? Daí eles estão juntos há vários anos já, e eles estão super felizes, e ele falou sim na terceira vez. Então, ou seja, meu amigo acho que é mais esse primeiro perfil aí, mais saudável, e talvez o namorado dele seja um pouquinho mais do ansioso. 3 vezes, né, gente? Mostra bastante coisa. Determinada, né? Com H no final. Eu tenho aqui o áudio de um leitor que talvez as pessoas possam confundi-lo como uma pessoa intensa. Que acontece, gente. Acontece. Oi, Y, oi, ouvintes, oi, convidados. Sempre quis falar isso, realizando um sonho aqui. Bom, minha história é sobre um cara que eu conheci no começo desse ano, através de um amigo. No começo eu achei que a gente fosse ficar falando sobre ansiedade, eu entendi que era isso que ele queria falar comigo. Mas mal a gente se seguiu no Instagram, a gente já tava trocando likes. E um dia eu cheguei pra ele e falei, olá, estou solteira e continuo solteiro, @sergio.bona, com 2 Is. E aí a gente começou pelo Instagram, depois foi pro WhatsApp. E eu me lembro que logo no começo ele falou, olha, eu sou intenso. E eu falei, legal, fiquei, tá, bacana. A gay intensa, sempre quis conhecer uma ao vivo. Mal sabia eu que o que era o início de um sonho ia dar tudo errado. A gente ficou uma semana conversando antes de se encontrar. E durante esse tempo eu achei que eu fosse viver uma história de cinema, um romance. Porque diversas vezes ele falava as coisas como se ele estivesse imaginando uma vida a 2 comigo. E aí, como eu tava procurando e ainda procuro um relacionamento sério, eu falei, Vamos jogar de cabeça aqui. Só que assim, beijos, né? A gente se encontrou uma semana depois, foi muito bacana, ele foi minha primeira experiência gay de verdade, além do amor platônico. Enfim, a gente ficou, foi muito bom. E aí, eu lembro que na mesma noite, depois que a gente chegou em casa, a gente começou a conversar pelo celular, ele me falou que ele precisava de um tempo, porque a cabeça dele tava a 1000, e ele queria pensar sobre tudo o que tava acontecendo, porque ele tinha terminado um relacionamento há pouco tempo, mas que ele tinha gostado muito de me conhecer, etc e tal. Naquele momento, eu senti que o universo queria me dizer alguma coisa, eu só não sabia o quê. Até aquela noite de quarta, a gente se falou normal, como a gente já vinha fazendo antes. No dia seguinte, aquele cara que eu tinha conhecido semana passada já não existia. E aí eu fiquei, nossa, o que rolou? Na sexta, ele já tava super distante mesmo. Aí eu fui puxar assunto com ele pra tentar descobrir como que a gente ia ficar, né? Aí ele me explicou que ele precisava de um tempo só pra ele, que desde que ele tinha se mudado pra cidade, ele não tinha tido isso. Falei, tudo bem, antes de tudo a gente é amigo, né? Eu fiquei uns dias sem falar com ele, eu voltei a falar com ele 10 dias depois, que era aniversário dele, fui dar parabéns. Foi aí que eu percebi que não ia rolar mais nada mesmo. Só que aí o que acontece? Esse meu amigo que me apresentou pra ele, já tinha ficado com ele um tempo antes. Na noite que a gente ficou, ele me falou que não ia ficar mais com ele, só que depois eu descobri pelo meu próprio amigo que eles tinham ficado de novo. Não obstante, a gente descobriu que umas 2 ou 3 semanas depois ele começou a namorar, e aí a gente ficou meio, sem entender nada, afinal de contas, se precisavas tanto de um tempo pra si mesmo, por que fizeste isso, meu anjo? Bom, aí foi aquela tour básica, eu excluí ele da minha lista de contatos, deixei de seguir no Instagram, mas, como eu sabia que ele ainda me seguia, eu ficava mandando umas indiretas nos stories, até que um dia ele também deixou de me seguir, eu fiquei, volta aqui, faltou essa, e é isso. Moral da história, será se sou uma gay intensa? Mas sabe o que eu fico
pensando, o outro cara mandou mensagens muito ambivalentes, assim, muito contraditórias, né? Então eu quero, eu não quero. Nossa, eu sou muito intenso, tô adorando você. Ai, sumi agora. Ai, Agora eu preciso de um tempo pra mim. É muito confuso isso. É uma mensagem muito confusa. Eu não sei se ele que é intenso ou se a mensagem deixou ele intensa, sabe? Ou se a confusão do outro deixou ele intenso. Eu acho que assim, também tem a questão que ele falou que foi o primeiro relacionamento gay dele. O primeiro relacionamento gay, a gente vai com muita sede ao pote, entende? Principalmente eu, que sou tida como intensa, Sérgio. E aí é o que acontece com a gente, Sérgio. Que Tá cheio de traumatismo ucraniano por pular de cabeça em pessoas rasas. Mas, mas assim, o que eu acho também que pode ter acontecido com esse menino, assim, eu me colocando, tendo empatia por ele, assim, porque eu posso ter sido ele em algum momento. Que por ser intenso e por querer diminuir aquela rejeição, como eu falei no começo, ele tem várias pessoas. Então a primeira pessoa que topa, ele vai, entende? Tipo, então é aquela pessoa que é super intensa e é tipo fogo mesmo. Tipo, acende aquela chama e ao mesmo tempo apaga muito rápido. Então, ele arrumou a pessoa que ele queria, que se encaixava mais pra ele, que fazia mais sentido pra ele naquele momento. E ele foi, entende? Então, assim, eu acho que ele é intenso com várias pessoas mesmo. Mas aí, no meio tempo, assim, tudo bem que foi um curtíssimo tempo, ele arranjou outra pessoa e foi, entende? acho que a A gente questão- vai com muita sede ao pote, querido, e a água é do Tietê. Tem a capivara nadando no rio. Mas eu acho que também é importante, às vezes a gente fica muito, será que eu devia ser assim? Será que eu não devia e tal? Mais do que você mudar a sua personalidade, o seu jeito de ser e a sua intensidade, é prestar um pouco mais atenção nos sinais que o outro está emitindo. Foram sinais muito confusos, aí não tem muito como prestar atenção, porque realmente... Mas às vezes você pensa, se a pessoa está mandando sinais confusos, ela é uma pessoa confusa, está confusa, né? Aham. Eu quero lidar com a pessoa confusa, mas eu acho que é isso, é tomar cuidado para a intensidade só não abafar sinais que a outra pessoa tá mandando que estão claros e você tá ignorando porque você quer se apaixonar, entende? Aqui, antes de finalizar, eu queria fazer 2 perguntas aqui pra gente poder bater o martelo, assim. Primeiro, quando que a pessoa está fazendo o joguinho e quando que a pessoa provavelmente está desinteressada? Pra vocês, como que vocês conseguem distinguir isso? Eu acho que quando ela tá interessada e ela tá fazendo um pouquinho de joguinho, quando você sugere de partir pro cara a cara, por exemplo, assim, você tá naquele joguinho virtual, conversando por aplicativo ou pelo WhatsApp e tal. Daí você chama a pessoa pro vamos ver, vamos beijar, vamos ficar. Se a pessoa realmente está interessada, ela vai te encontrar. Se ela não está interessada em você, ela vai arrumar uma desculpa ou inventar alguma coisa pra não ir, sabe? Daí é joguinho mesmo. Daí você pega o seu cavalinho e sai da chuva. É exatamente o que você falou. Se a pessoa tá te enrolando, é joguinho. Se não, nunca arranja tempo pra você. Gente, tempo é uma coisa que a gente tem pouco atualmente, né? Pela síndrome da produtividade. Não tô falando da pandemia, tô falando em situações normais. A gente tem que arranjar tempo para as coisas. A gente tem que criar esse tempo muitas vezes, né? Então, se a pessoa não tá te colocando como prioridade, porque você não é prioridade, é simples. Sim, eu acho que faz muito sentido isso que a Andressa falou, porque é a questão do timing. Assim, mesmo quando a pessoa está interessada e faz o joguinho, tem alguma recompensa. A pessoa faz alguma coisa, a pessoa sai de algum jeito, dá um gelo, mas ela volta atrás. Você percebe que há o interesse. Agora, tipo assim, a pessoa some 10 dias, some 5 dias, não fala nada, responde seco, não engaja em nenhum assunto seu, não é jogo, meu amor, ela tá desinteressada mesmo. E a outra coisa aqui que eu quero deixar claro, aqui, que pra deveras eu vou aproveitar essa ajuda dessas 2 pessoas aqui. Quando a pessoa diz, Vamos deixar fluir. Vamos mais devagar. o que ela quer dizer? Difícil, gente. Então, é difícil pra cacete. Por que as pessoas ficam falando isso? Como se fosse uma coisa padrão. As pessoas repetem coisas sem saber o que significa. Tipo, o que é ir devagar? O que é vamos deixar fluir? O que é essa porra? Eu acho que tem que ver a coerência do discurso com o comportamento. Então, se a pessoa falou assim, vamos deixar fluir, e ela conversa com você, ela combina coisas, ela vai... É que ela quer te conhecer devagar, né? Ela ainda não quer rápido estabelecer nada sério, enfim, nenhum compromisso. Quando ela fala, vou deixar fluir,
também pra te dar um fora, ela vai sumir. Ela não quer você, ela tá desinteressada. Eu acho que é coerência, discurso e prática. Sabe? Sim, tem muita gente que usa esse vamos deixar fluir pra deixar a coisa morrer. E não é isso, gente. Uma frase que o Nilo Caprioli já falou aqui nesse podcast. Se você está correndo atrás de alguém, é porque esse alguém tá correndo de você. Eu queria muito agradecer a participação dessas duas pessoas, cadeiras cativas do podcast Controle Y. Queria muito agradecer a Andressa. Eu que agradeço vocês, sempre me divirto demais, reflito sobre a minha vida, maravilhoso participar desse podcast. Me sigam nas redes sociais, não esqueçam, Andressa Crema Psicóloga. Chama as migas, porque eu falo geralmente mais para as mulheres, mas os temas são universais, então todo mundo pode acompanhar. E sou muito grata por estar aqui. Eu também queria agradecer o Bazan. Ai, gente, eu que agradeço, adoro participar. Eu acho que nem a Andressa falou, não é só compartilhar, né? A gente aprende também muita coisa, é uma troca muito legal. Então eu também fico super feliz de estar aqui nesse programa. Esse programa que eu já estou virando sócio, que nem vocês já ouviram no começo do episódio, né? Ah, vai falar com o meu advogado, Bazan. O Dr. Batalha, o nome dele é Batalha mesmo. Vamos continuar a nossa corrente, a nossa troca de informações. Me sigam lá no @eubazan, tá? Tô todos os dias fazendo umas palhaçadas nos stories, mas às vezes tem coisas interessantes e que prestam também. E pra finalizar, eu acho que é legal, assim, eu falo isso de mim mesmo, assim, mas é uma reflexão que me ajudou muito e tem me ajudado por medo dessa rejeição que magoa e que machuca a gente acaba tentando evitar a dor. Então a gente evita entrar em algumas situações, a gente, por medo ou por experiências passadas, a gente mantém um pouco frio, a gente tem medo de se apegar. Só que, além disso, fazer a gente, em alguns momentos, perder algumas oportunidades, em outras são livramentos mesmo, a gente tem livramento mesmo, que é maravilhoso. Mas, em outras vezes, a gente pode acabar perdendo oportunidades. E, querendo ou não, é impossível evitar a dor. Porque a partir do momento que eu tô evitando a dor da rejeição, eu tô optando pela outra dor, que é a dor da solidão. É mesmo, gente. Por mais que a gente pague de moderno, a gente pague de desapegado, às vezes nós somos humanos, nós temos sentimentos. E querendo ou não, a gente quer compartilhar com alguém, sabe? Independente do modelo que seja essa relação. Você estar numa relação, você encontrar uma relação, não necessariamente você perde a sua possibilidade, a sua individualidade, né? Você pode ser um indivíduo com tudo que você gosta de fazer, com seus amigos, com a sua vida, e ter uma relação. Na verdade, a relação ela serve para te engrandecer e te melhorar como ser humano, né? Te transformar, transformando o outro de um jeito positivo, e não para te fazer perder. E eu acho que se a gente começar a ter essa mentalidade, a gente começa a se relacionar melhor com as pessoas, assim, né? Uhum. E aqui eu vou ressignificar a palavra fluir. Porque eu tô disposta a usar essa palavra no meu vocabulário, sabe? Mas, gente, Fluir. é deixar ir, é uma coisa leve, é uma coisa que tem que seguir um Fluxo. natural. Então, não tem por que pensar duas vezes. Estratégia, isso não é Fluir. Tá entendendo, Lucas? Fique claro que esse Lucas não sou eu. Não é o Bazan. Nossa, mas você se chama Lucas?